Shalom, shalom, queridos. Dando continuidade, né? E hoje a gente vai falar sobre estruturas de orgulho. A iluminação tá ruim, né? Tenham paciência aí, que eu não achei minha luminária. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de orgulho, que pesa muito no nosso coração, né? E eu quero começar lendo uma frase que eu li há pouco, de James Hovell, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Diz assim que o orgulho é uma flor que cresce no jardim de Satanás. Queridos, como essa frase é chocante, né? Porque o orgulho, ao contrário do que a gente pensa, né? Porque a gente tende a querer dizer que nós não somos orgulhosos, que todo mundo se acha humilde, na verdade, né? Mas o orgulho é algo que está enraizado no coração de todo ser humano. Eu quero até aconselhar você a ler um livro, O Poder da Humildade, porque nesse livro vai abordar várias vertentes, vários braços do orgulho, né? Como a raiz de ofensa, a soberba, raízes porque a gente sempre coloca como se a única questão do orgulho fosse a soberba. E na verdade não é. Né? A dureza de coração é uma característica do orgulho, a raiz de ofensa é uma característica do orgulho. Existem várias vertentes que estão ligadas diretamente ao orgulho. E aqui a gente poderia trazer um monte de textos, né, bíblicos, mas eu acho que uma das coisas principais é saber que o orgulho nasceu em Satanás, né? Isso a gente sabe disso. Então eu penso que todas as vezes que nós agimos com orgulho, independente da causa ou da circunstância, Deus olha para nós e vê fragmentos do próprio inferno nas nossas vidas. E uma coisa que é interessante, queridos, se a gente vê, né, hoje num atendimento, eu até falei sobre isso, a Bíblia diz resistir ao diabo. Quando eu me posiciono resistindo às obras de Satanás, mas resistindo em santidade, em busca, em integridade com o Senhor, a Bíblia diz que o diabo ele foge. Né? Então, o Senhor diz resista. A palavra de Deus para nós é resista ao diabo. Mas dentro do resistir existe uma palavra de Deus para nós. O Senhor resiste o soberbo. E isso é muito sério. Eu me lembro de uma vez que eu estava orando, falando, Deus, o que é resistir ao soberbo? E o Senhor me trouxe um entendimento, e eu já até ministrei várias vezes sobre isso, e eu não tenho como fazer aqui, né? Mas tem como gerar isso no seu coração. Imagine aí, você posicionado, com a mão no peito de alguém, e essa pessoa tentando se aproximar de você, mas você está posicionado, afastando essa pessoa. Isso é resistir. O resistir é não chegue perto de mim. O resistir é não se aproxime. E o orgulho, queridos, ele é muito sutil. E na verdade, falando bem real entre nós, o orgulho é algo que satisfaz muito a alma. Né? A gente até às vezes coloca umas questões como o orgulho bom, né? Ou o orgulho branco, um orgulho que talvez no nosso entendimento não traga tanto peso. O contentamento com as boas obras, o orgulho de ver um filho tirando boas notas ou executando boas coisas, né? E dar aquele contentamento. Mas, na verdade, queridos, o orgulho é uma fonte de contentamento carnal. E é uma fonte de contentamento que não é o Senhor. Né? É uma fonte que jorra da independência. É uma fonte que jorra da ferida.
é uma fonte que jorra do próprio Satanás. O orgulho, ele está muito ligado à egolatria, né? Ele está muito ligado ao ser dono da razão. Eu estou falando na questão da soberba mesmo, né? Ele está muito ligado a eu ser o centro, né? Queridos, perdão. Cansaço. Hoje o dia foi puxado, né? Tanto que eu estou gravando agora, 8h26 da noite. E daqui a pouquinho vai estar no ar, então é gravando quase no horário mesmo. Porque o dia foi bem puxado hoje. E eu estou cansada. Então, assim, o orgulho, ele está enraizado na natureza carnal, caída do ser humano. Né? E o orgulho, ele me impede. Ele é um bloqueador da vida de princípios. Então, queridos, se você não está conseguindo entender os princípios de Deus, ou se você até entende, mas não consegue praticar, ou dificuldade, não consegue praticar, veja se sonde o seu coração, se não existe no seu coração raiz de orgulho. Porque o orgulho ele vai nos impedir de amar, porque eu não estou falando do amor natural, carnal, eu estou falando do amor de Deus. Por que eu estou falando do amor de Deus? Porque o amor de Deus, o amor que o Senhor nos ensina a amar, ele é um amor aonde eu estou disposto a ser suporte para alguém, né? Suportai-vos uns aos outros. Então, é ser suporte mesmo. Pensa aí na TV. A TV não tem o suporte que você coloca na parede? É ser suporte. É segurar alguém na força do amor para que essa pessoa até apareça mais do que você, para que essa pessoa se destaque, para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa tenha oportunidades de portas abertas, né, de viver algo novo e bom no Senhor. Meu Deus, que dificuldade. Então, o orgulho ele vai nos impedir de viver esse verdadeiro amor, de ser esse suporte, porque, na verdade, ele vai nos levar a executar a obra do Senhor, mas por mim. E não pelo Senhor ou por meu irmão, por mim. Porque eu quero fazer, porque eu quero aparecer, porque eu quero ser, porque eu não dei certo num monte de coisas e agora eu quero dar certo na igreja. Né? Na vida secular eu não tive oportunidades, eu não tive oportunidade de liderança e agora na igreja eu tenho. Então eu vou fazer, mas a fonte disso não é o Senhor e não é o meu irmão. A fonte disso sou eu. Eu estou no centro. E aqui, queridos, está a questão do orgulho. O orgulho tira Deus do centro. Amai, pois, a Deus sobre todas as coisas. O orgulho não, eu amo a mim sobre todas as coisas, só que ele tem uma aparência boa. Eu estou servindo, eu estou na igreja, eu tô fazendo, mas qual a motivação? Na motivação a gente encontra se é uma raiz de serviço, se é uma raiz de adoração, se é uma raiz de amor, se é uma raiz de soberba, se é uma raiz de orgulho, de egolatria. Na raiz disso, qual a motivação do meu coração para executar o que eu tenho que executar? O orgulho vai me impedir de viver o perdão, né? E daí a gente já falou sobre isso, vai me impedir de perdoar. E automaticamente vai me tirar do lugar de ser perdoado. Porque se eu não perdoo, é na mesma medida que eu perdoo que eu sou perdoado. O orgulho vai me tirar muitas vezes do serviço, porque ele pode me colocar em lugares de isolamento por causa da raiz de ofensa, por causa da ferida. Né? Então eu não quero mais ser ferido, eu não quero ser machucado. O orgulho vai me tirar da humildade. Né? A Bíblia diz assim, humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. O orgulho, não tem como Deus me exaltar. O que é exaltar? É levantar uma pessoa. Não tem como Deus me levantar, porque o próprio orgulho, no original, está se referindo a lugares altos. Eu já me coloquei no lugar alto. Não foi o Senhor quem me colocou. Então, queridos, o orgulho, ele nos tira do propósito. E daí eu posso olhar e falar assim,
Olha, eu cheguei em determinado lugar. Vamos colocar no ministério. Eu cheguei no pastoreio. Mas você chegou como? O Senhor deliberou, o Senhor bradou, o Senhor preparou tudo. E você chegou neste lugar porque foi um lugar preparado pelo Senhor. Ou você cavou esse caminho? Não, eu tinha uma promessa e eu vou fazer. Né? Então eu vou fazer até que essa unção aconteça. Queridos, o orgulho nos faz andar por caminhos paralelos ao caminho de Deus. Parece que é o caminho de Deus, mas não é. É um caminho traçado por mim mesmo. E daí o orgulho destrói igrejas, o orgulho destrói ministério, o orgulho destrói famílias, o orgulho separa pessoas, o orgulho separa propósitos. Porque às vezes Deus colocou uma determinada pessoa com um propósito e por causa do orgulho, né? E talvez essa pessoa está nos ferindo, está nos machucando, mas faz parte do propósito. Faz parte do Senhor mostrando o que está no nosso coração, mas o orgulho entra em ação e eu não permito que esse tratar, que esse trabalhar do Senhor aconteça. Por quê? Porque eu não posso ser ferido. Eu não posso ser ofendido. Eu não posso... a gente está vendo uma onda aí, queridos, uma onda maligna que diz que eu tenho que me afastar das pessoas que me fazem mal. Queridos, isso não é bíblico. Eu tenho que ser suporte. E vai ter gente que não está me fazendo mal, ele está me fazendo bem. Vamos lá, eu quero que você, de uma forma racional, analise sua vida aí agora. Muitos lugares que você está, eu estou falando de lugares bons, não estou falando de lugares de dores, de feridas, de traumas, não, estou falando de lugares bons. Eles só estão acontecendo hoje porque algo lá no passado, porque alguém te forjou lá no passado. E esse forjar foi duro, foi doído, machucou, feriu. Mas você permaneceu no Senhor e isso te abriu portas de uma caminhada. Mas o orgulho nos tira desses lugares, queridos. O eu não poder. Por que eu não posso sofrer? Queridos, por que hoje nós somos uma geração tão fraca e a tendência é a próxima geração ser mais fraca que nós? Por quê? Porque a gente foi poupado de sofrimento. Porque o sofrimento, na verdade, é para fazer homens e mulheres valentes, fortes, fortalecidos, estruturados, resilientes. Mas a gente não quer isso. Mas a gente quer patente, a gente quer unção, a gente quer ferramentas, a gente quer armas. Para quê, querido, se nós nem queremos guerrear? Não tem como guerrear se eu não sair ferido. Não tem. Não tem. Por mais vitória que eu consiga na guerra, eu vou ter cicatrizes de guerra. Não tem como. Eu vou ter situações que aconteceram. Esses dias, queridos, eu vi um vídeo, até compartilhei com uma amiga, que falava acerca de patente. O mundo espiritual olha para você e reconhece um novo nível de autoridade que foi liberada. E daí ele vai vir com tudo para cima. E a gente daí não sabe ainda lidar com essas novas armas, com essas novas ferramentas. Então vai ter um embate, vai ter um cortezinho, vai ter uma mancha roxa, vai ter. Mas o orgulho me tira deste lugar. Por quê? Porque eu não quero, porque eu sou o centro. E essa teologia da hipergraça, que está tão gritante em nosso meio nesse tempo, ela é muito fundamentada em estruturas de orgulho. Porque eu não posso sofrer. Essa estrutura, queridos, dessa hipergraça, tirou Jesus do centro para colocar o homem. Não é mais o homem buscando a Jesus, mas é Jesus agora buscando o homem, correndo atrás do homem. E usando textos, sabe? Que eu falo, meu Deus, não tem fundamento isso. Falando, por exemplo, do pastor que deixa as 99 para buscar uma. Então, se eu estou afastado, queridos, o pastor vai buscar uma que se feriu e se machucou no campo. Deixa eu te falar, o cajado do pastor, vou pegar a tesoura aqui, né? Mas o cajado é assim e tem a curvinha, né? Curvinha aqui.
Essa curvinha, ela serve para trazer a ovelha que está ferida, que caiu num buraco e o pastor não consegue pegar, então ele pega o cajado e puxa essa ovelha. Mas quando essa ovelha se rebela, quando ela tenta fugir, quando ela se rebela, não é a pontinha do puxar, não. É essa parte aqui, ó, que é usada para quebrar a perna da ovelha. Para a ovelha voltar para o aprisco. Então, esse entendimento errado de que eu tô dodói, ninguém veio atrás de mim, isso é orgulho, queridos. Isso é orgulho. E Deus, às vezes, você tá ferido com a igreja, ferido com a família, ferido aí, porque ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, ninguém não sei o que, não sei o que. E você tá olhando as pessoas e às vezes não são as pessoas, é o próprio Deus te resistindo. Por causa das estruturas de orgulho, por causa das estruturas de soberba. Então nós precisamos analisar, queridos, analisar. Calma lá. O porquê que eu estou no isolamento? Será que eu me isolei? Eu me isolei por quê? Será que as pessoas são todas tão ruins como eu penso que são? Ou será que sou eu que estou soberbo, arrogante, me achando dono da razão? Querido, semana passada eu conversei com uma pessoa e essa pessoa falando em nome de Deus, e eu falei assim, você está errado. Vai ler a Bíblia. Não é isso que a Bíblia fala. E essa pessoa falou assim, eu não vou ler nada. Deus vai falar com você que eu estou certo. Queridos, presta atenção no nível de soberba e arrogância. Então eu desmereço a palavra, porque eu estou certo. E Deus tem que descer no meu formato e no meu molde para satisfazer o meu ego. Quantas vezes nós não fizemos oração feiticeira por causa de soberba? Cantamos louvores feiticeiros, arrogantes, embasados nas feridas da nossa alma por causa do orgulho e da soberba. Quantas vezes nós não falamos assim, Deus vai tratar com você? Ou pensamos, porque eu sou santo e ungido, em mim ninguém toca. Isso é orgulho, queridos, isso não é unção. Queridos, fica tranquilo, o que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que semeiam contra nós, essas pessoas vão colher. Mas fica tranquilo, porque aquilo que nós semeamos, nós também vamos colher. E a gente se preocupa muito com a sementeira dos outros. E a gente não se preocupa com o que nós estamos deixando atrás de nós. Que está falando no mundo espiritual ao nosso respeito. O que o mundo espiritual está dizendo ao seu respeito e ao meu respeito. Então nós precisamos sair. Meu apóstolo fala algo que eu gosto muito, entre tantas coisas, mas ele fala assim, Deus está no centro. Deus fala assim, olha, eu vou aplainar os lugares. Os exaltados serão diminuídos e os vales serão aplainados. Eu vou deixar tudo plano, centralizado. Nem na depressão, nem na exaltação. Sabe? Centralizado, ponderado, vigilante, sóbrio, maduro, centrado no Senhor. Senhor, está doendo, mas a tua palavra diz isso. Então é assim que eu vou caminhar. Senhor, olha, eu encontrei essa raiz maligna no meu coração. E eu vou lutar contra ela. Eu acho que eu falei isso no primeiro dia, né? Eu não estou do lado do pecado. Eu estou do lado do Senhor, lutando contra o meu pecado. Eu vou lutar até o final contra o meu pecado. Eu estou com o Senhor. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero ser semelhante ao homem natural. Eu não quero ser semelhante às trevas. Eu quero ser semelhante a Jesus. E Jesus não tinha raiz de orgulho. Queridos, eu tenho visto muita coisa. Assim, eu penso que há 20 anos atrás, 10 anos atrás, se alguém me falasse sobre o que eu tenho visto hoje na igreja, eu ia falar, não, mentira, isso aqui não vai acontecer na igreja. Impossível isso acontecer na igreja. Mas eu tenho visto, esses dias, né, contando história para você entender, esses dias uma pessoa me procurou
falando acerca do ministério, acerca do ministério pessoal, tá? Não era falando de outra igreja, não. E eu falei, tá, e você está fundamentando tudo isso na ferida. Isso é orgulho, minha querida. Isso é orgulho. Fundamentando em si algo que está dizendo que está fazendo para o Senhor. E quantas igrejas nasceram assim, queridos? Eu me frustrei, eu me traumatizei, então agora eu vou abrir o meu ministério porque ninguém mais vai pisar em mim. Essa irmã, eu falando acerca da unção pastoral, eu falei, tá, como é que vai ser a unção de vocês? Vocês vão subir no monte, no meio de uma roda de pessoas que vocês nem sabem quem que é, porque eu não sei se vocês sabem, irmãos, no monte não tem só crente não, tem muito feiticeiro. Muito. E você nem sabe quem que é, alguém vai liberar unção lá, porque o importante é isso. Sabe, queridos? Não tem o coração em Deus, na espera, na busca. Pessoas que não admitem. Eu estou ferido e eu preciso de cura. Eu estou machucado, eu preciso ser curado. Eu tô com raiva, eu preciso ser perdoado. Mas pessoas que preferem vestir a armadura do cristão, a armadura, a roupagem, a capa do falso evangelho. Mas não querem mostrar as suas feridas, não querem mostrar o que está por trás disso e está vivendo um evangelho forçado. Queridos, quantos de nós, e eu vivi isso, por causa de raiz de ofensa. Eu vivi isso e eu falava assim, Senhor, a tua palavra diz que o evangelho é leve. Eu devo ter pego qualquer coisa no caminho, mas isso aqui que eu estou vivendo não é o teu evangelho, porque está pesado demais, eu não estou aguentando carregar. E eu fui buscando e o Senhor foi me mostrando onde estava o problema. E eu estava presa na raiz de ofensa, que é uma vertente do orgulho. Sabe, queridos, a Bíblia nunca vai errar. Se a nossa vida não está em acordo com a palavra do Senhor, pode ter certeza, o problema está em nós. Existe alguma coisa que nós estamos quebrando, existe alguma coisa que nós estamos pecando, falhando. Mas eu preciso ser banhado na humildade, no sangue de Jesus, para reconhecer e falar assim, hein, tem alguma coisa errada comigo. E eu vou falar uma coisa para vocês, a grande maioria dos pecados, a sua base, o seu fundamento é o orgulho. Porque eu quero viver do jeito que eu quero. Deixa eu te falar, você tem direito a viver do jeito que você quer. Mas Deus também tem direito a deixar entrar no céu as pessoas do jeito que Ele quer. A sua vida é sua? Glória a Deus, aleluia. O céu é do Senhor. E lá, o formato é dele. E daí eu tenho que decidir, queridos, quem eu quero ser, para onde eu quero ir, com quem eu quero ser semelhante. Ah, eu não quero ser semelhante a ninguém, não tem como. A gente vai se inspirar em alguém. Nós somos semelhantes ao pai, à mãe, o irmão. A gente vai se inspirar em alguém. Ou a gente vai se inspirar nas nossas dores, nas nossas feridas. Mas nós precisamos decidir se nós vamos ser alguém que atrai a presença de Deus ou se nós vamos ser alguém que espelhe ou que o próprio Deus nos espelhe. Sabe? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos lutar todos os dias contra o orgulho, porque o orgulho não é algo que eu venci nunca mais. Se você pensa que você venceu o orgulho e nunca mais, eu quero te dizer que é melhor você começar a se sondar, porque o orgulho é uma ferramenta do diabo, que nós lutamos contra ela e contra os seus ardis, contra o seu leque de atuação todos os dias. Que o Senhor te abençoe, queridos, e me abençoe. E que nós possamos, nesse dia, encerrar e falar assim, mais um dia eu venci isso. Ou, não venci totalmente, mas estou no caminho para vencer. Que o sangue de Jesus venha nos lavar e nos purificar. E que nós possamos a cada dia nos assemelhar ao amado da nossa alma. Ser a imagem e semelhança
como um cordeiro manso, humilde, ele foi levado. Que assim sejamos nós, mansos e humildes, assim como ele é. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente volta amanhã para mais um dia. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.